E aí galera, beleza? De volta aí ao canal aí, bem-vindos aí quem chegou. Fazendo um vídeo aí pra tá mostrando meu aquário aí. Tá mostrando como é que eu cheguei nesse resultado aí. Tive vários acertos e erros, algumas dificuldades no começo aí. Então contando aí o que que eu fiz pra tá chegando aí, né? Primeiro eu tinha esse aquário aí já faz um tempo, eu já tinha testado, tive cascudo ancistro, plati por um tempo. Depois eu fiquei um tempo sem poder cuidar, aí desativei, fiquei um tempão sem usar e resolvi encher o aquário só para ver se estava vazando, porque eu ia tentar vender usado, né? Aí vi ele cheio, comecei a me agradar, tinha uns girinos tipo um açudezinho aqui do lado, tava cheio de girino. Aí eu coloquei alguns só para ver. Quando eu vi ali já tinha formado uma biologia do aquário e tal, né? Por causa do. Já tava ó, mais de um mês ali. Aí eu comecei a me interessar. Eu descobri que tem Elode aqui na minha região. Mesmo assim eu já tinha comprado na internet, né? Você pode ver aqui, ó, tem essas plantinhas. Esse aqui é o musgo de Java. O musgo de Java ele tá meio feio. Eu vou explicar porque minhas plantas estão com uma cara meio sofrida. Se vocês olharem nos vídeos anteriores, elas estavam bem mais verdes, bem mais bonitas. O que aconteceu é que eu tive ictio no meu aquário e aqui eu trato com sal. Daí eu coloquei sal, aí eu coloco entre 1 e 2 gramas de sal por litro. Daí eu calculei ali que tinha uns 100 litros de água. Botei mais ou menos 2 punhadão assim de sal. Você pode usar, o melhor é o sal marinho, mas pode até usar sal iodado. Todo o sal que eu usei era iodado porque a concentração de iodo é tão pequena que não chega a prejudicar o peixe, apesar do iodo ser prejudicial para o peixe, mas a concentração é praticamente irrelevante. Então aí aconteceu, né, das minhas plantas ficarem um pouco sofridas. Eu tirei também todos os caramujos grandes antes de colocar o sal, porque prejudica os caramujos e tal. Então aqui eu tô aqui com alguns filhotinhos, né? Esses aqui estão com 3 meses de idade. Essa aqui é as matrizes, ó, a mãe deles. Essa aqui é a mãe dos filhotinhos. Tem uma outra aqui com a cauda delta. Tem um machinho aí que ele é tipo half black, né? É aquele metade preto, o corpo. Ele tá ali atrás. Né? É meio difícil de filmar aqui por causa de muito reflexo. Mas ó, logo mais ele vem aqui pra frente, eu pego ele. Meus peixes eles são bem mansinhos, já não se assustam mais comigo, que é o cuidado diário, já tenho acostumado comigo, então eu sempre aqui eu dou essas mexidinhas na água. Isso aí não espanta o peixe aqui pra mim, porque já estão acostumados. Então aí eu comecei assim, comprei um kitzinho no Mercado Livre de plantas aquáticas. Veio elódia, veio essa daqui, o rabo de raposa. Veio também a Limnófila. É um nome meio difícil de dizer. Veio também, só que eu não tenho ela no meu aquário aqui porque eu percebi que ela é mais exigente com a iluminação. Então eu coloquei ela num tanque externo ali, onde que ela gosta ali. Ó, apareceu ali meu ancestrozinho que eu tenho um ali, ó. Vamos ver se eu consigo filmar ele. Esse aí é ancestro, mas ele tá bem novinho ainda, ele não desenvolveu aquele bigodinho. E talvez seja uma fêmea, não dá pra saber ainda. Não tem o bigodinho característico do ancestro. Então, aí eu comecei assim, né? Aí, com o tempo eu descobri que tem elode aqui na minha região, em alguns riachos aí. Provavelmente foi introduzido por alguém. Então eu consegui algumas mudas também. Aqui eu consegui alface d'água, é, aquela outra menorzinha lentilha d'água, azola. Azola eu não sei porque ela não proliferou aqui no meu sistema. A lentilha d'água também, ela talvez sejam plantas mais exigentes com questão de iluminação, entendeu? Aqui eu tô usando uma 30 watts LED, mas talvez não tenha sido suficiente para aquelas variedades ali, né?
mas aqui tá indo bem. Aí agora que, tipo, eu fiz o tratamento com sal, já dessalinizei, já fiz algumas TPA que tirou a maior parte do sal, deve ter um resíduozinho ainda, mas é tolerável. Então as plantas já começaram a brotar de novo, ó, tá vendo? Elas já estão começando a se desenvolver legal de novo, principalmente essa rabo de raposa aqui, ela já retomou ali o crescimento. Ainda elas devem estar meio sentidas, né? Mas já estão bem melhor. Aqui vocês vêem uma montoeira de caramujo chifre, esse aqui é Ampularia gold, aquela Pomácea difusa, o nome científico. Então eu tenho algumas criações aí, eu tenho nos outros tanques. Eu ponho isso para desovar aqui. Aí tem, ó, tem um bem grandão aqui para mostrar. Aí ela desova, aqui ó, tem uma alvinha dela aqui, ó, para vocês verem. Ela desova ali e depois dá um monte de filhotinho. Aí depois eu tiro daqui e vou colocando nos baldes. Aí vocês verem aqui, ó, tem balde cheio de caramujinho, onde é que eles estão se desenvolvendo ali. Tá vendo? Então tem bastante desses aí aqui. Ó, aqui tem mais um grande ali. A única coisa, esses caramujinhos, vocês têm que cuidar com a água dele, tem que estar sempre na qualidade certa, com os minerais ali. Ele gosta de uma água mais dura, igual a água de gupe. Então, o gupe, plati, molinésia e caramujos, eles se adaptam bem. E caramarões também, é mais ou menos o mesmo tipo de água. Elas gostam ali do GH, KH e o pH um pouquinho mais elevado. E aí, basicamente, a água do gupe é boa para os caramujos também. E esses caramujos ajudam muito, né? Porque quando você coloca um excesso de ração, alguma coisa, até o ancisto também. E fora que a minha água nunca esverdeia e nunca fica o vidro sujo de limo por dentro. Talvez você ache alguma coisinha bem pequena, aqui na mangueirinha que eu coloquei tem um pouco, mas é pouca coisa, né? Então, aí essas etapas, mas o que que eu fiz mais? Eu peguei água de valas, de lagoas e córregos, porque eu queria trazer uma biologia mais completa. Então eu trouxe vários tipos de microvida aqui. Zooplâncton, fitoplâncton, protozoários, microcrustáceos, vários tipos de coisa. Aqui uma coisa que eu faço de vez em quando, por exemplo, aqui a esponja do filtro, ela é azul, ali já está escura, já está na hora de limpar. Então eu desmonto ela, aí eu pego água do aquário mesmo, pego a esponja e lavo ela dentro de um pote. Pode ser um galãozinho igual esse aqui, por exemplo. Esse aqui tá sem uso aqui porque eu não usei pra nada. É só uma água ali parada. Mas pode ser um desse aqui. Você põe a água do aquário, lava ali dentro o seu filtro do aquário ali e guarda essa água para você ver. Se você já tiver um aquário assim, igual o meu, que ele já tem uma ecologia toda formada por causa disso, que eu trouxe toda uma biologia de várias fontes diferentes, mais as plantas, tudo que eu introduzi aí. Então, ali você vai ver na água ali da limpeza da esponja que vai começar a surgir uns pontinhos ali que se movem. Daí você consegue observar que são microcrustáceos, esse tipo de coisa assim, né? Eu não sei exatamente o infusórios, acho que é o nome, eu não sei bem exatamente o nome, como é que diz, mas você consegue observar. E ali tem dois tipos, tem um que é o tipo um copepod que eles falam, e que aparece principalmente aqui no meu, né? E tem um outro que parece tipo uma moinazinha assim. Aí se você não separar, com o tempo os copepod comem todas as outras moinazinhas e fica só eles ali. Mas se você conseguir fazer, daria para. Eu ainda vou tentar fazer isso. Eu vou começar uma colônia disso e quando surgirem os primeiros pontinhos, tentar separar por espécie e fazer uma água só de uma espécie de micro-organismo ali. E tentar fazer. Porque eu chego a ver eles aqui, mas acontece como eu falei, né? Então, assim, é uma água que ela já está cheia de coisas, micro-organismos, que tanto que eles comem todos a microalga, que a água nunca fica esverdeada. Então, vocês podem ver uma água aí que está há bastante tempo aí. Eu faço algumas TPAzinhas só quando necessário, mínimo possível. Eu nem se for no fundo. Então,
e aparentemente está bem saudável por enquanto, mas eu vou contar para vocês os problemas que eu já tive, né? Então aí eu formei a biologia toda do aquário, antes de estar introduzindo os peixinhos, né? Eu comecei com gupe selvagem, aí eu descobri aqui na região tem, aqui eu consigo. Então consegui alguns guppies selvagens, fiquei bem feliz de ter descoberto eles e comecei ali. Depois, aí comecei a querer misturar espécie, trazer de várias vezes. O que acontece quando você introduz o peixe uma vez, ele meio que se adapta ali. Quando você começa a trazer muitos peixes e colocar cada vez mais, você cria estresse, né? E o estresse pode criar doença no peixe, né? E principalmente quando você mistura espécie. Então, eu achava que eu podia misturar guppy com espadinha. Até pode, eu já vi muitos casos aí no YouTube que funciona bem para eles. Mas aqui, no meu caso, a espadinha que eu coloquei, ela era muito agressiva. Ela ficava atacando os outros. Ela dominou uma seção toda do aquário aqui. Essa seção do meio aqui era toda dela. Então ninguém podia se aproximar. Todo mundo tinha que ficar fugindo dela o tempo todo. Então isso aí gerou doenças no meu aquário. Superlotação de macho também, que eu coloquei no começo. Porque os guppies machos eles são muito bonitos. Então você quer ter vários machos, mas sem ter tantas fêmeas. Ou você vai ter que ter pelo menos 3 fêmeas para cada macho, né? Aí se você quer ter 10 machos, você tem mais 30 fêmeas. Então aí você já tem 40 peixes no aquário. Então eu cheguei a lotar assim o meu aquário de guppy selvagem ali. E eu tava achando eles muito bonito. Foi quando meio que começou a entrar em colapso o sistema aqui. Começou a aparecer aquela bactéria de cauda ruída, bactéria branca na cauda. A cauda branca, assim, com as branquiçadas. Não era o ictio ainda. Aí onde que eu percebi que o estresse estava causando aquilo ali. E também alguns peixes que eles vêm meio que se machucam no transporte, ele já vem com um pouco daquela bactéria, ele acaba fazendo a proliferar ali dentro e transmitindo para os outros. Então, aí você tem que ter muito cuidado na hora de introduzir novos peixes por quando você já atinge um equilíbrio no seu sistema, você tem que tomar muito cuidado com o peixe que você vai colocar, o tanto de peixe. Então eu descobri para mim é bem melhor ter menos peixe, né? Até agora eu tinha deixado todos, eu tirei são 3 fêmeas, tem uma que tá ali na outra caixinha para dar luz, né? Que ela tá grávida. E agora só que eu coloquei esses alevinozinhos aí. E também é temporário, porque os alevinos, a princípio ainda não apareceu o gênero, né? Que eles nascem ali, são bem quase iguais, o macho e a fêmea. Então eu ainda não consegui ver quais são os machos, apesar de já ter 3 meses, que já era para ter aparecido entre 28 dias para frente, já, às vezes você já consegue ver. Só que acontece que quando tá muito fria a água, igual hoje, eu fiz esse vídeo para mostrar que tá 14 graus na rua, né? Aqui dentro de casa tem até um aquecedorzinho ligado ali, ó. Então, tá bem frio aqui, mas os peixes estão ativos também, quer dizer, é um sinal que eles já estão bem adaptados à temperatura e ao ambiente ali. E todos eles, né? O cascudinho. Aquele ancistro mesmo, ele é peixe de cachoeira, né? Então ele sobrevive uma água bem mais fria do que o guppy. Mas, enfim. Aí você não superlotando, você tendo um aquário com a biologia boa. Aí também outra questão, meu filtro. Eu comecei aqui, eu tava com filtro de 350 litros por hora. E esse aqui é um aquário de 100 litros, mais ou menos, cabe até talvez 120 litros. Ele deu uns 88 por 28 de centímetros de largura. E mais altura aqui, né? Então, aí eu acabei comprando esse aqui, ó, ele é de 1.200 litros por hora. Então já foi bem mais poderoso, só que esse aqui ele criou uma corrente excessiva. Só que eu gostei do poder de filtragem dele. Então o que que eu fiz? Eu botei essa mangueirinha para direcionar. Então quando eu ligo aqui, eu vou ligar agora. Quando eu ligo o motor, ele bate primeiro no vidro e depois para cima e daí depois para circular, né? Até dá para dar uma regulada melhor aqui, um pouquinho mais para cima.
Eu evito deixar muito pra cima, que senão faz barulho de água aqui em casa. Eu não gosto de ficar aquele barulhinho de água o tempo todo, entendeu? Aí, senão daria pra botar ele bem mais pra cima. Aí ele funciona até melhor, mas ó, já começou o barulho. Isso aí ele, com certeza, assim ele tá oxigenando mais água, ele tá quebrando mais o espelho d'água ali onde que faz a troca gasosa funcionar melhor. Mas não tem necessidade. Eu não gosto também desse barulho. Vou deixar agora. Os peixinhos eles adoram se divertir numa correntezinha. Aí forma tipo essa corrente. Aí aqui essa é a das lideranças aqui. Aquela ali é a chefona de todas. Aí onde que ela gosta fica mais ou menos nessa partezinha aqui, onde é que ela fica nadando aqui na correntezinha. Ó, pode ver os alevinos tudo aí. Ele já tem essa corzinha na cauda, já praticamente desde o segundo dia de vida, ele já tem um pouquinho de cor. Mas a cor deles mesmo ainda não começou a sair ainda. Eles ainda estão muito novinhos. Também pela questão do frio que tá aqui, né? Mas a ração que eu dou é 40 e poucos por cento de proteína. Eu dou três tipos de ração misturada. Eu dou algumas que tem aquele colorante astraxantina para melhorar a cor. E algumas rações que tem alta proteína ali em torno de 45% para desenvolver melhor os alevinos. Então aí esse filtro aqui funcionou para mim, mas dessa forma, entendeu? Ele tem que estar direcionado contra o vidro e para cima para evitar o excesso de corrente. E também as plantas ali criam um ambiente de abrigo, né? Agora está até diminuído. Essa moita aqui está bem grande, mas antes eu tinha bem mais elódias aí por aí. Um cascudinho ali. Aí, aí é isso aí, eu tô me divertindo aí no hobby aí, se você tá curtindo aí, vendo as, as minhas experiências aí que eu tenho postado aí, se puder dar uma contribuição aí, dar uma seguida, dar uma curtida, comentada, isso aí ajuda a incentivar aí pra gente tá continuando aí a postar, né, e tirar um tempo aí pra tá fazendo os vídeos. Eu faço os vídeos bem demorado mesmo, mas é porque tem bastante coisa para explicar, e mesmo assim eu não consigo explicar tudo, né. Vocês vê, ó, o substrato aqui, ó, eu botei só uma camada fininha, isso daí tudo tem uma questão. Se você botar uma camada muito grossa, você cria uma zona anaeróbica. Aí se você for fazer isso, é bom você fazer um substrato de verdade, botar uma camada de areia bem grossa em cima. Aí o substrato fica só lá no fundo isolado, aí você pode pôr plantas, mas eu ainda prefiro esse meu método aqui. É um substrato fininho, aí de vez em quando você pode dar uma sifonada, só que as plantas dificultam um pouco. E aqui também eu botei, nem dá pra ver mais, porque eles ficam dentro da brita. Eu botei vários caramujos de trombeta também. E esse caramujo chifre de carneiro, você pode ter muitos dele. É só a ampulária que você não pode ter muitos do grande, porque ela acaba que ela extingue todo o biofilme e também, além disso, ela produz muitos dejetos, então ela pode poluir a água, apesar de ela mais limpa do que polui, porque o maior erro é que a gente comete às vezes é o excesso de ração, né? Que é o que pode estar prejudicando. Então vocês veem que não precisa ter muita coisa. O termômetro eu não coloco propositalmente. Eu poderia comprar um termômetro e simplesmente colocar ali. Aí eu vou ter um peixe que fica menos doente, um peixe que produz muito mais, cresce mais rápido, tem uma taxa de reprodutividade maior. Só que também eu vou ter um peixe que não é resistente, né? Então, assim, eu quero um peixe que eu possa criar na temperatura ambiente da minha região. E aqui eu sei que faz um inverno um pouquinho mais frio. Hoje está 14 graus, outro dia estava 9 graus. A média aí tá dando 16 graus, 17 graus no inverno aí. Então, a minha casa também eu não tenho porque todo aquele isolamento. Então, uma hora esfria dentro de casa também. Então, é um peixe, ele tem que se adaptar aí, né? Mas pra mim tá dando certo, apesar de já deu ictio duas vezes no meu aquário. Sempre que dá o ictio é quando eu trago o peixe de fora e coloco aí. O outro peixe que vem, que já vem carregando o ictio. Normalmente quando você compra um peixe de lojinha, você tem que fazer uma quarentena nele. Ver se é um peixe que tolera o sal ali. Aí você não precisa comprar nenhum remédio. Aí você põe 1 grama de sal por litro e deixa ele ali uns 20 dias para garantir o ciclo do ictio completo, porque eles são 3 estágios, né? Aí se você conseguir o estágio final dele, ele morre no sal.
Então aí depois você pode estar introduzindo peixe sem problema de estar trazendo doença, né? Aí evitei ter que tratar tudo de uma vez, né? E aqui, para manter o pH, no começo eu usei casca de ovo, usei concha de praia, mas isso daí não deu um resultado muito estável para mim. A concha de praia é legal ter uma mínima coisa assim, ó, ali no fundo, porque ela vai liberando lentamente, ela vai se dissolvendo e elevando o pH, já que tipo várias outras coisas fazem o pH cair, né? Por exemplo, a matéria orgânica que vai caindo ali, ou o resto de folha, ela vai derrubando o pH. Então é bom que tenha alguma coisa no substrato que mantenha. No começo eu usei casca de ovo, mas a casca de ovo foi a pior coisa que eu usei. Primeiro que quando você joga ela, alguns peixes comem aquilo ali, ele já morre no outro dia, porque ele ingere muito cálcio ali, tranca o sistema dele ali, alguma coisa assim, que não faz bem. Pode dar perda de peixe ali por causa disso. E depois aí eu descobri a dolomita, é uma coisa tão barata. Ó. Tem até aqui num copinho aqui, que é esse copinho para mim mostrar os alevinos. Aí então acho que eu paguei R$ 5 no meio quilo desse daí. E só que é uma coisa, quando ela vem, você tem que saber usar que ela solta um pó. Então você tem que lavar ela bem antes de usar, porque esse pó pode levar o seu pH muito rápido. Então se você tiver só um pouquinho, bem lavada, você pode colocar ali um pouquinho, ela vai, conforme o pH vai caindo naturalmente, ela vai manter a estabilidade ali, né? É assim que eu faço. Eu não tenho medidor de pH, infelizmente não. Na verdade, não tenho nem muito interesse em comprar esse daí. Mas, tá funcionando bem dessa forma aí. Eu dei uma pesquisada aí sobre as espécies, o tipo de água. Eu tento equilibrar do jeito correto, né? Mesmo sem ver, eu tento equilibrar naturalmente, né? Dessa forma. Até porque a minha água ela é meio que de cachoeira, né? Ela vem da fonte mesmo, então aqui o pH é bem mais baixo e também ela não tem muito minerais, então o GH também, todos esses fatores minerais eles são baixos. Então eu tento melhorar principalmente antes de fazer uma TPA, eu deixo a água descansando na dolomita alguns dias, eu já preparo ali 20 litros, deixo dois garrafão ali de 10 litros com um pouquinho de dolomita lavada, 2 dias e assim eu posso usar. Mas o meu sistema, como tipo assim, até tem planária que as grandes eu sempre removia, só quando ela aparece assim eu só venho e tiro. Que a planária tu tem que saber tirar ela, porque se tu esmagar ela, ela na verdade tu tá fazendo ela se multiplicar, porque ela só se cada pedacinho vira uma nova, entendeu? Se você esmagar ela ou picar ela. Mas se você tirar ela, esmagar ela num pano, ela morre de vez. Aí é assim que eu tava fazendo. Então, tipo, existe planária no meu sistema, mas é tipo, é tão pouca que não me incomoda e às vezes é até benéfico. Uma vez ou outra, quando tá calor, eu vejo uma andando no vidro. Aí quando elas estão muito grandes, eu já removo. E mais quando tá no balde, ó, esses baldes aqui que eu tenho alevinos, ó, esse aqui é alevino daquela fêmea de cauda delta. Esse aqui também é alevino dela. Quando aparece eles no balde aqui, eu nem tiro, entendeu? Vamos ver se eu acho algum balde com algum tipo de planária. Esse daqui tinha, ó, tem uma bem ali, ó, tá vendo? Já achei uma ali. Vou dar um zoom na planária. Não tô conseguindo filmar ela muito bem. Oh, e essa daí não é nem sei se dizer se é uma planária mesmo ou se é só um outro tipo de lesminha, mas pelo jeito dela é uma planária sim, mas só que normalmente quando você vê a planária você vê aquela cabeça de flecha, então é mais fácil de identificar. Então eu não vou matar aquela planária ali porque ela tá fazendo bem para esse sistema aqui. Ela pode eventualmente comer um alevino, porque é isso que ela faz. Ela come alevino de camarão e também de peixe. Ela tem um sistema ali, de ataque ali, é uma gosma, não sei bem o que ela faz ali, mas ela consegue. Vamos ver. Ó, tem uma bem aqui, ó, nessa caixinha. Ó, essa daí é uma planária mesmo, tá vendo? Ela tem a cabeça de seta ali, ó.
Então você tá vendo, ela mantém a saúde do ambiente. Pode ver, olha só a quantidade de caramujo chifre de carneiro aqui, ó, que surgiu. Esse daqui é um resultado de excesso de ração. Então, como tinha muitos alevinos aqui, eu queria garantir eles bem alimentadinhos. Aí multiplicou também o caramujo, mas a água não azedou, tá vendo? Apesar de eu ter errado na ração. Essa é só uma pedrinha. Ali também tem mais um. Ali não é nem da espécie da planária, essa daí já é uma outra espécie, tá vendo? Essas coisinhas aí que mantém a minha qualidade da minha água. Essas montoeiras, ó, aqui tem mais uma. Tem gente que não pode ver uma planária que já se apavora, já compra 10 remedicamentos ali, põe na água. E aí você quer ter uma água só de exibição de peixe, então é isso que você está querendo fazer. Agora, se você quiser ter um sistema, um sistema ecológico formado ali, como é que fala? Toda uma ecologia formada ali, aí você não vai se incomodar com isso daí. Então é assim que eu faço. Outro dia eu vou pegar, vou fazer um balde novo desses aqui só para mostrar. Simplesmente eu pego um copinho de água de cada um, que equivale à mesma coisa que eu tá tirando água de um lago ou de um riozinho, porque aqui já foi introduzida várias coisas diferentes nos sistemas, né? Então, isso aí é benéfico. E essas lesminhas eu nem catei. Tipo, elas surgiram aí conforme eu fui trazendo plantas e substrato. E aí você pega um pouco de substrato do fundo, uma água que você traz de um laguinho, com o resto de folha no fundo, um pouquinho de substrato, aquela sujeira do fundo. E põe num balde e deixa descansar ali. E vai ver que vai surgir várias coisas. Ó, aqui tem um que é mais rara no meu sistema. Essa daqui é a Fisa. É um caramujo também. Assim, na minha visão, esses caramujos são super benéficos, entendeu? O Fisa e tal. O Fisa é um dos únicos que sai da água. Ou esse aqui, o ampular, ele até sai da água. É mais para desovar quando tá calor. Às vezes ele desova e quer sair andando para fora d'água. Isso pode acontecer, por isso que é bom ter tampa. Mas é raro, bem raro mesmo. E a água tem que estar bem ruim para ele querer ir embora. Então, você só tem que evitar, para ele não ficar assim manchadinho, tá vendo? Que alguns têm as manchinhas. Porque ele precisa de mais cálcio na água, então às vezes trocou ele de água, ele acabou ficando assim porque faltou cálcio na água. Então tem que melhorar no substrato. Apesar que você olha lá no fundo, ó, tem dolomita, tem conchinha, tá vendo? Mas é assim que eu faço, ó. Um monte de lesminha que tem ali, ó. Então as águas aqui elas nunca chegam a ficar suja. E o dejeto ele simplesmente vai virando um substrato, uma terrinha no fundo que é benéfica, né? Aí o ciclo fica completo, né? As bactérias, aí como é igual no aquário, como é que funciona, né? Tipo, os peixes e os organismos vivos produzem dejetos que vai pro fundo. Esse dejeto ele vira tipo um amônia, né? E circula pela água também. Então já no fundo já tem agentes decompondo e também na água também tem as bactérias em toda a superfície, né, no vidro e principalmente nas esponjas, no substrato. Por onde circula a água em toda a superfície tem bactéria que é o biofilme e essas bactérias são nitrificantes, então elas transformam a amônia em nitrito, nitrato que ainda é tóxico, mas aí o que acontece é que as plantas usam esse nitrito e nitrato para se desenvolver. Então aí quando você tem muitas plantas, você tem o ciclo completo, né? E não é só as plantas, né? Porque se você não tiver planta, vai surgir alga. E tem gente que tem horror à alga, mas eu não tenho, entendeu? A alga é aliada também, ela só faz benefício pro teu sistema. Só apesar de deixar feio, se você tá com problema de alga no vidro, põe caramujos desse aqui, ó, e põe ancistro, não vai ter problema. E fora que o ancistro é um peixe que é bem pacífico, você pode misturar ali.
apesar de sempre ter aquela risco de estressar os outros peixes, né? Não estão acostumados a conviver com o espaço ali com o ancistro, mas funciona e limpa o vidro. Então, se você está pensando aí a montar um aquário, começar um aquário, achar que pode ser que dá muito trabalho ou é muito investimento, na verdade é bem tranquilo. É só que tu tem que evitar aqueles erros principais, né? De não achar que o aquário é só para bonito. Você tem que criar uma ecologia ali dentro, um sistema biológico completo para ele funcionar. E não encher de peixe, né? Demais. Não misturar muitas espécies. De preferência, fazer uma espécie só. Porque os peixes ficam muito mais confortáveis ali no ambiente que é só a espécie deles. Se tiver um limpa-vidro ou outro, até pode ser, mas ainda esses ancestros eles chegam a 17 centímetros. Então tem que ver o tamanho do seu aquário. E não é nenhum bicho de sete cabeças. A ração, se você for ver essas que eles vendem na lojinha, são boas, floquinhos, os negocinhos. Só que se você for ver o preço do quilo, sai meio caro, né? Por 20 gramas, R$ 20. Então sai quase R$ 1.000 o quilo. Então aí não compensa muito, mas eu compro no Mercado Livre, né, uma ração da Wean Prime, ela tem 8 milímetros, é uma ração de 40 e poucos por cento de proteína. Eu compro fracionada, né, porque o pacote original é de 25 quilos, então eu compro ali de 1 quilo, meio quilo, sai um preço bem razoável, assim, sai, vamos supor, R$ 50 o quilo no máximo. E então você consegue ter aí um preço bem mais acessível. Aí o que eu compro também essas de lojinha, esses potinhos menorzinhos, aí eu misturo, faço a minha própria mistura. Quer ver? Ó, essa daqui é a que eu comprei a Colors. É ração boa, em flocos, da álcool. Aí eu pego e faço isso, ó. Eu misturo. Aqui não vai dar pra ver muito bem. Vamos ver se eu ativo o flash aqui. É isso, ó, também. Aí tem uns 3 tipos de ração misturada. Então tem aquela que eu compro de quilo e tem essas que eu compro de potinho, que tem também a astraxantina, que é o que ajuda a desenvolver a cor, né? E aí eu misturo. Eu sei que seria bem melhor se eu desse alimentação viva. Eu dei uma estudada sobre isso, eu ainda tenho que ver o que eu tenho que investir para conseguir fazer, porque só na minha temperatura normal e na minha água que eu tenho aqui meio ácida, eu teria que estudar, né, como é que funciona aí para estar criando aí algum alimento vivo. Mas pelo que eu queria criar a Daphne, né, não é assim só pôr na água e você tem que ver os parâmetros dela também se estão adequados, né? Mas então é isso aí, galera. Agradeço aí por quem tá olhando aí, quem puder compartilhar, visualizar aí, dar um like e se inscrever aí. Isso aí ajuda aí o canal tá crescendo e incentivando aí. Eu não sou nenhum profissional e tô aí pelo hobby, né? Eu tô aí para mostrar minhas experiências e comparar aí também, quem tiver também. Então é isso aí, ó. Essa é a minha peixinha rainha de todas, que ela é a chefe do local aí. Um machinho aí que eu tô utilizando. A princípio vai ser ele, mas logo já tem um lote de alevinos que não são filhos dessa fêmea aí, que a hora que aparecer um machinho bonito vai substituir esse. Esse machinho ele é legalzinho, mas pelo que a dificuldade de encontrar aqui na região, até foi um peixe bem bonito, com a características de linhagem, mas não chega a ser, né? Todos eles são só peixezinho de pet, né? Mas ainda assim eu tô gostando. Vou estar selecionando aí. Dentro dos que aparecerem, eu gosto do Guppy justamente por causa disso, né? Eu já criei galinha também. Então eu sei que quando você mistura cores e tipos e raças, ele surge várias coisas novas, diferentes ali, que é interessante, coisa que você nunca viu. E o que eu gosto é isso, então, de ver as crias, o que vai surgir novo ali e ir selecionando, né? Aí ver alguma coisa que eu gostar, que eu achar muito diferente e ir selecionando, né? Aí vocês podem ver que tem uma seleção também só de gupe selvagem. E aqui eu tô trabalhando com esses gupe de linhagem e logo eu vou estar misturando também.
A hora que surgir, vamos supor, desse lote aqui, são 11 alevinos desse tamanhozinho que tem aqui no aquário, de 3 meses. Só que todos estão com a característica de fêmea por enquanto. Pode ser que sejam todas fêmeas ou que ainda não, o macho não se desenvolveu o suficiente para estar vendo o gonopódio ali. Que a gente vê ali na parte, na deleira inferior ali, e dá para ver bem o gonopódio. Então todos ainda têm característica de fêmea. Pode ser que pelo frio, eu já vi alguns fenômenos, quando está muito frio, nascer todas as fêmeas. E quando está muito calor, dá todos os machos. Algumas espécies que são sensíveis ao frio, pode acontecer isso. Eu estava vendo alguns vídeos no YouTube também referente a isso. Mas tem vários estudos aí tentando explicar se é porque os alevinos morrem, os machos morrem na barriga ou morrem assim que nascem. Então ele não tem uma explicação, ou se é genético, ou se é o frio que determina, ou se tem uma reversão sexual. Tem várias hipóteses aí, mas é um fenômeno que não é. Pode acontecer, entendeu? De nascer todas as fêmeas é raro, mas normalmente isso aí acontece devido ao frio, né? E foi bem o que aconteceu aqui, né? Deu esse frio aí. Mas apesar de estar 14 graus hoje aí, ó, eu tô de jaqueta, moletom, touca, mas os peixinhos estão nadando bem aí, saudável. Inclusive esses aqui, ó, que nasceram, já pegaram uns dias de 9 graus, ó, nesse balde, no chão. A água aqui, ela fica bem mais fria do que a do aquário. Então aí, tão bem. Entendeu? Aí é isso, galera. Vou parar por aí para não ficar muito longo também. Já deve estar um vídeo gigante, mas ainda assim não falei tudo que eu queria falar. Vamos continuando aí no assunto aí. Logo mais nós estamos de volta. Valeu.